tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser ainda mais especial, porque a gente vai trazer um tema que está aí, a Caixa Econômica, né, mudou as formas de pagamento na concessão do financiamento percentual, e aí a gente vai conversar com Bruno Fabriani, que ele é fundador e presidente da Bi Fabriani, que está aqui com a gente lá do escritório de São Paulo, o André Dombrovski, falei certo? Ou errei? Dombrowski, Então já me Dombrowski. corrigiu. Que é diretor comercial da Bi Fabriani e está no Rio. E eles têm um modelo de negócio que a gente trouxe para dividir com vocês, que é possível também fora do sistema bancário, né? Como a gente sabe que tem consórcio imobiliário, imóveis que você pode adquirir pelo aquele modelo de obra por administração, eles também têm um modelo de negócios que em Itapema está bombando lá em Santa Catarina e vocês vão trazer para outras cidades como o Rio também, não é isso? É isso Obrigada, aí. gente, pela oportunidade. Bom dia, Cris. Obrigado Bom dia a você, todos os Cris. Bom dia. ouvintes. Então, gente, comenta como é que tá, como vocês enxergam isso, até porque lá atrás, né, o Bruno, você vislumbrou já esse modelo de negócios, podemos chamar assim, principalmente para a classe média, porque a classe média é que sofre, né? Porque a gente está vendo, tem lá o Minha Casa e Minha Vida, que vai muito bem, obrigada. O imóveis de alto padrão também, teve o resultado aí até da Abrainc, que o Rio cresceu 115% a cidade do Rio, nos últimos períodos, aí, segundo a Abrainc, em imóveis novos. Mas e a classe média, ainda mais com essa notícia da Caixa, que já começa a valer agora em novembro? Bom dia, Cris. Bom dia aos ouvintes. É exatamente isso. A B Fabreni, desde o início, ela nasceu com esse propósito, né, de ajudar a classe média a adquirir o seu imóvel, a sua casa, o seu lar, ou até mesmo o seu investimento imobiliário. A gente sabe que tem muita gente que acaba, enfim, já tendo algum imóvel, mas o investimento imobiliário é sempre importante para a construção do patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo, de qualquer família. E o nosso modelo é justamente esse, é desenhado para a gente trazer essa solução, essa alternativa de compra para a classe média. Então, a gente tem um prazo mais estendido da abertura de vendas até as chaves, porque a gente consegue diluir melhor a fase de poupança, fazendo com que a parcela desse comprador, desse cliente, fique baixíssima, e aí ele consegue, no caso da pessoa que está querendo adquirir a casa própria, ela consegue equilibrar com o pagamento do aluguel nesse período, e aí no pós-chaves a gente, além de dar a alternativa evidente dele para o banco, ele quitar de outras formas, a gente também dá a oportunidade dele fazer um financiamento direto com a gente e linka exatamente com essa questão que você acabou de dizer da Caixa, que Exato. acabou por restringir, de certa forma, mais um pouco o financiamento imobiliário. E isso é evidente que impacta diretamente a classe média, que é o nosso público-alvo. Então, com a Befabrene, no nosso modelo desenhado, ele consegue, de certa forma, ter a tranquilidade de que ele vai ter uma alternativa, uma solução para conseguir pagar o imóvel dele tanto durante obra com a facilidade e no pós-chaves também, no financiamento direto conosco. E uma dúvida: nesse modelo de vocês, o FGTS também é permitido ser utilizado, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para quem está nos acompanhando? Claro, claro, ele consegue, sem dúvida nenhuma, usar o fundo de garantia como parte ou como aquitação do seu fluxo pós-chaves. Assim que o imóvel estiver pronto, na hora de fazer a escritura, ele consegue usar assim, o fundo para abater o saldo devedor. Bom, e aí Ô, vamos lá. Cris, Fala. Cris, desculpa interromper, só para Imagina. completar aí o Bruno enquanto ele bebe uma água. A nossa empresa, Cris, ela foi criada para que você pudesse ter a chance de você ser um investidor do mercado imobiliário se você quiser ter uma opção de investimento também. Ótimo. A gente facilita sim em, 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 em condições muito melhores do que a concorrência para que você possa comprar o seu imóvel, mas para o investidor também é quase que uma democratização do investimento no mercado imobiliário. Porque como você tem uma condição que você não encontra no mercado, porque a gente preparou uma empresa
A empresa ela é preparada de uma forma onde os benefícios que a gente tem, a gente divide com o cliente. Então, quando a gente faz um ciclo, que a gente vai falar já já, eu imagino que você vai me fazer a pergunta sobre o Sim, ciclo tem de várias construção, perguntas aqui. a gente pensa sempre nos benefícios que isso pode gerar para o cliente primeiro. A empresa ela foi criada para isso. Por isso que a gente tem investidores com 6, 10 unidades, investidores de fora do país também, porque eles entendem o seguinte: se a parcela desse imóvel que eu estou comprando para investimento cabe no meu orçamento, então eu vou entrar como investidor também no mercado imobiliário. Então, a B Fabriani ela faz isso, ela tem essa função também muito importante de poder trazer para o game pessoas que não pensavam que pudesse ser possível investir no mercado imobiliário comprando uma unidade. Então, pegando carona nisso, a gente sabe muito, por exemplo, aqui no Rio, então, tá bombando, né, os estúdios, porque a gente, né, a nossa legislação não permitia, e, enfim, né, tá assim uma febre, vamos dizer, de estúdios. E tem muita gente, como você colocou, até assim, aquele pequeno investidor que achava que não iria conseguir, aqui no Rio, por conta dessa tipologia, está permitindo ele também, né, diversificar o investimento e até passar a investir no mercado financeiro, desculpa, no mercado imobiliário. E o que você Sim. colocou do investidor também, que você acabou de colocar, vocês estão também em locais como Itapema, né? Que aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, que assim, hoje o metro quadrado ali deu assim, né, uma subida, contar um pouquinho e como, Bruno, você enxergou, né, essa região que agora ninguém para mais de falar, né? Tá ali, vamos dizer assim, bombando mesmo. Ô, Cris, eu lembro muito bem quando a gente chegou lá e viu aquele mercado super dinâmico e em franco crescimento há anos. E quando a gente começou a falar com os nossos parceiros aqui de São Paulo e do Rio, falando de Itapema, e ninguém conhecia, ninguém sabia, não havia notícias, não havia nada. E hoje está aí em super destaque, segundo metro quadrado mais caro do Brasil. Sem sombra de dúvidas, nos próximos meses vai ultrapassar Balneário Camboriú e vai ser o metro quadrado médio mais valorizado do nosso país. E o legal de dizer daquela região não é só Itapema, né? É aquele litoral norte catarinense como um todo. Você tem desde Tijucas até Araquari, cidades maravilhosas, lindas, com praias, com turismo, com qualidade de vida. E Santa Catarina é uma potência industrial e do agronegócio como estado, um dos estados que mais arrecada para o PIB, um dos que menos recebe e mostra o seu poder econômico, enfim, de construção. E aquela região ela é tão interessante que ela, além de ter um porto, é um dos maiores portos do Brasil, tem dois aeroportos, que você tem o aeroporto de Floripa e o de Navegantes, e você tem um cinturão de cidades industriais ali em volta, que vai desde Tijucas até Araquari. Você tem fábrica da Porto Belo em Tijucas, Araquari você tem BMW, VEG, próximo ali, né? Araquari, Joinville, fábrica da BMW, da VEG, da Tigre, da Chevrolet. Você tem diversas outras fábricas menos conhecidas, de marcas menos conhecidas. Você tem o Porto de Itajaí, subindo a 470, você vai para Blumenau, Rio do Sul e etc. Você tem polo calçadista, polo moveleiro, polo têxtil, você tem agronegócio pra caramba. Você também tem na Serra ali de Tijucas, indo para Canelinha, diversas olarias e outras indústrias que, de certa forma, trazem movimento não só para aquela região, mas como para o nosso país, porque você está sendo cortado pela BR-101, então você tem acesso aos outros estados por ela, que é, enfim, uma estrada maravilhosa naquele trecho. Era isso que eu ia falar. A estrada também é maravilhosa, né? Ou seja, Maravilhosa. é uma região que deu muito certo, né? Nem parece Exato. que tá no Ela Brasil. está dando muito certo há muitos anos. E agora é que essa notícia chegou aqui. E foi isso que a gente enxergou lá em 2016, quando eu fui apresentado à região e entendi que seria Era muito nítido ver que aquilo ia ser uma coisa que iria continuar prosperando, iria ser um lugar de destaque no nosso país. E de lá para cá, o mercado só veio crescendo. É evidente que a gente passou pela pandemia também, e isso deu uma foi sentido como em todos os lugares do mundo, Sim, exatamente. mas sem sombra de dúvidas, também com a questão de home office e etc.
voltou a bombar logo pós-pandemia, porque as pessoas acabavam buscando uma alternativa de moradia longe dos grandes centros, né, com a interiorização. Enfim, a gente está muito, muito animado, muito feliz com a região. E a gente não está só em Itapema, né? Hoje a gente está em 12 cidades no Brasil, e Bacana. 5 no estado de Santa Catarina, 5 no estado do Rio Grande do Sul, e Rio e São Paulo, e sempre buscando esse nosso modelo de negócio atuar com a classe média, em zonas de expansão urbana, e por aí vai. É encantador toda vez que a gente vai para lá. Inclusive, né, Bruno? Essa semana nós estivemos lá fazendo uma reunião com toda a equipe. Na verdade, a gente fez um roadshow não posso chamar de roadshow, mas é um road meeting, digamos assim. A gente fez uma reunião com o pessoal do escritório do Rio de Janeiro, depois fizemos a reunião com o pessoal do escritório de São Paulo, e essa semana tivemos em Itapema para fazer com o nosso time de Itapema também, para criar uma unidade da empresa. É necessário você estar sempre muito próximo dos seus colaboradores, e aí, quando você chega na cidade, você passa por Balneário, né? A gente desceu em Navegantes. Quando você passa por Balneário, quando você chega em Itapema, assim, que você vê a quantidade de obra, a prosperidade da cidade, é muito impressionante. Assim, a gente tem a certeza de que a gente está no lugar certo, trabalhando com as pessoas certas e que o mercado de lá é um mercado exemplar para o Brasil inteiro. Bacana, eu não conheço ainda Itapema, não. Vou lá para conhecer brevemente. Conheço Balneário, Florianópolis, mas Itapema ainda não. É Agora vamos convidada. lá. E com isso, a valorização que você comentou, né? Vocês comentaram que está sendo já o segundo metro quadrado, né? Mais caro do Brasil. E as pessoas que compraram, pelo que eu recebi aqui no material de vocês, vocês lançaram mais de 10 empreendimentos, é isso? Exatamente. Hoje a gente tem 15 produtos lançados na região e com esse modelo de negócios que é vencedor, que a gente chama, né, modelo de negócio vencedor, porque ele já foi testado e comprovado de que funciona, dá certo e de fato ele cumpre o seu papel como propósito de ajudar o nosso cliente a comprar, de ajudar a classe média a adquirir o seu imóvel, a fazer o seu investimento imobiliário. A gente, enfim, lançou já 15 produtos. A gente tem uma máxima de que, a partir do momento que o produto atinge 60, 70% de vendas, a gente fica confortável com ele e aí a gente prepara um próximo lançamento para conseguir continuar desempenhando o nosso propósito. E hoje, na média, a gente tem mais de 82% de vendas nos nossos produtos em geral, assim, principalmente na região de Itapema e, enfim, cidades arredores. Agora, eu queria fazer uma pergunta, porque assim, vai chegando essa época do ano também, a cidade ainda vai ficando mais cheia, né? Os turistas, como o André colocou, que até gente de fora também, né, é cliente de vocês, o investidor, né? E até pelas condições para o investidor se facilita, né? Para a classe média, como eu, que está querendo comprar um imóvel, ter um imóvel, né? O segundo imóvel, imagina para o investidor que já tem, né, vamos dizer, aquele recurso ali para destinar para produtos, né? Que vão dar, né, liquidez, valorização, enfim, com a localização de vocês. Agora, a pandemia prejudicou, porque assim, né, a pandemia não foi só um problema pontual com um ou com B, mexeu em todo o mercado e, graças a Deus, a construção civil, né, o mercado imobiliário, continuou a tocar as obras, mesmo com aquelas limitações, né, do início, mas continuou gerando renda, se reinventaram, anteciparam usar, né, a tecnologia tudo online, enfim. Como é que foi para vocês esse cenário? Foi um cenário desafiador, né? Porque você, de uma hora para outra, não sai de casa, as pessoas ficam com medo. O medo sem saber o que vai acontecer no amanhã é uma coisa realmente, muitas vezes, paralisante, né? Então, foi um desafio muito grande, principalmente com relação às obras, à execução das obras, manter o orçamento de obra equalizado, porque você teve um aumento exponencial dos produtos enfim, dos insumos da construção civil. Então, realmente foi um momento muito desafiador para a companhia. A gente não estava tão maduro naquele momento, a empresa ainda estava buscando a sua atração de crescimento,
Então, foi mais desafiador ainda conseguir deixar todas as coisas de pé, todos os produtos andando, uma preocupação muito grande com o fluxo de pagamento dos clientes, com a carteira, porque a gente faz o nosso modelo de negócio é um modelo de propósito, né, de ajudar o cara a comprar, mas é muito importante e o fluxo do cliente seja adimplente, né? Ele fica em dia, Claro. porque a gente fala muito que o que importa para nós é o fluxo do cliente. E não é o cliente pagar um sinal alto ou pagar uma prestação alta durante a obra. Porque a nossa intenção justamente é ajudá-lo a comprar, principalmente e pagar uma parcela muito baixa, principalmente no período de obra. Você imagina, um apartamento hoje de R$ 700 mil que a gente vende, ele consegue pagar em parcelas em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 por mês. Ou seja, renda familiar de 10, 12 salários mínimos, ele compra o nosso produto com muita facilidade. Então, a gente atinge em cheio o nosso público-alvo, a classe média, como a gente vem falando aqui, enfim, e sempre reforça nas nossas conversas. Mas, então, foi uma preocupação muito grande conseguir manter o equilíbrio econômico-financeiro dos empreendimentos, das SPEs, justamente por causa do aumento do custo de obra, a preocupação muito forte com a carteira, com a manutenção desse fluxo de recebíveis, porque é isso que garante os nossos financiamentos junto aos nossos parceiros, aos nossos fundos de investimento que são os veículos que a gente utiliza para financiar a nossa produção, e com as vendas também, né? Porque parou venda, você para de crescer, você também, de alguma forma, traz um certo receio da continuidade a longo prazo do negócio, do mercado, enfim. Foi bastante desafiador, graças a Deus a gente conseguiu vencer. E também tem, além disso, tem as coisas, os efeitos climáticos também, né, que acabam acontecendo, principalmente Nossa, na região de vocês também, né, que Sim, não está livre disso. E esse sim. ciclo todo de vocês, assim, a gente fala o quê? São 5 anos, 4? Como é que é isso? Só para quem está nos É, acompanhando entender um pouquinho melhor. bacana, tá bom. Eu só vou retornar um pouquinho ao assunto anterior, que eu preciso registrar um agradecimento aos nossos clientes, principalmente do residencial Vila, que foi um empreendimento que passou por esse momento de pandemia ao longo da obra. E a gente conseguiu ter o entendimento, a compreensão e a confiança dos clientes durante essa obra, que a gente passou por esse desafio de superar a pandemia e superar essas questões climáticas que foram muito adversas na região. Assim, em Porto Alegre, o mundo inteiro acompanhou o que aconteceu, mas isso não se afastou muito do que aconteceu na região também. A gente teve um período de chuvas, né, só para você ter ideia, em um ano, 80% do ano choveu. A gente teve dias com chuvas, a gente só teve 20% sem chuva. Então, isso realmente impacta Acaba não impactando. só a pandemia, como condições climáticas, impacta no ritmo da obra. Mas a gente queria agradecer aos nossos clientes, porque o nosso compromisso é entregar o empreendimento e a gente já está nessa fase final. Vamos ficar muito felizes de entregar cada chave para cada cliente também. Bom, gente, Agora, só um minutinho que eu vou ter que chamar um pequeno intervalo e a gente já volta, porque eu também quero saber, tirando esses problemas que, né, acabam, que não são, fogem, né, não é uma coisa pontual da empresa de vocês, como aqui no Rio, São Paulo, o mundo inteiro, né, como a gente disse, também sofreu. Mas eu também quero saber, você falou que a média, mais ou menos o preço do imóvel, 700 mil, e com certeza a valorização. A gente vai falar tudo isso no próximo bloco, tá bom? A gente já bom. volta. Olá, e voltamos com o Bruno e com o André, Gabi Fabriani, que vai contar para a gente agora, assim, o bastidor, como é esse ciclo de vocês para a gente entender, já que vocês inovaram nesse modelo, e assim, é muito importante, como vocês colocaram no primeiro bloco, como em qualquer, vamos dizer assim, né, aquisição, a adimplência. E nesse modelo de negócios de vocês também é muito importante, né? Esse grupo de compradores, né, de investidores, enfim, que eles estejam adimplentes.
Explica um pouquinho melhor esse bastidor para a gente entender, né, quem está nos acompanhando, como realmente funciona e que dá para ser feito, né? Como o Bruno disse, ele consegue pagar o aluguel, né? Porque a maioria está morando de aluguel, e pagar as prestações do imóvel próprio, que é um dos sonhos mais importantes dos brasileiros. Bacana, Perfeito, Cris. Cris. Ah, desculpa, André, pode falar. Não, eu pensei que você Faz quisesse que eu parte, é falasse. Não, assim tudo bem. mesmo, né? Senão que Pode a gente está falar, cara. conectado, tem Fica à sintonia. vontade. Então vamos lá, Cris. É bacana a sua pergunta. A pergunta é boa quando a gente tem uma resposta bacana para dar também. A gente foi uma disrupção mesmo de mercado, assim. A gente criou um modelo de 5 anos. Ou seja, o cliente, a gente poderia fazer o lançamento como é o modelo tradicional de mercado, onde você tem, em 3 anos, você entrega o empreendimento. Normalmente, as construtoras levam 2 anos para construir, 6 meses para acertar o canteiro de obras e mais 6 meses de lançamento. Normalmente é assim no mercado imobiliário que a gente conhece tanto. A gente fez o contrário. A gente fez o seguinte: a gente antecipou em 2 anos o lançamento do empreendimento. Para quê? Para que a gente tenha um ciclo de 5 anos, onde, durante o período de obras, o cliente tenha mais tempo para diluir essa parcela. Nossa parcela chega a ter 75% mais baixa do que o mercado. Então, Olha, é inclusivo mesmo. A gente pega, dá mais prazo para o cliente, mas isso também tem que ser uma educação, e é muito importante, porque tem que ter uma educação, tanto nossa quanto do cliente, uma educação financeira para você financeira. pagar durante 5 anos, mas também o cliente vai passar naquele terreno durante 3 anos, os 3 primeiros anos, e você não tem movimentação no terreno. Por quê? Ah, Porque o trabalho acontece dentro do escritório. Eu estou fazendo a arrecadação do empreendimento para a gente poder iniciar as obras. Então, durante 3 anos, a gente faz um período de arrecadação, onde é muito importante, como você comentou, a adimplência do exatamente. cliente, e aí a gente pega, em 2 anos, a gente inicia a obra e entrega o empreendimento. Então, é um ciclo mais longo, mas o cliente entende que, por ser mais longo, ele tem um benefício de pagar menos do que a concorrência cobra dele. E aí também, assim, me corrijam se eu estiver errada, por exemplo, na obra por administração, também é um modelo já, enfim, muito antigo também, mas assim, ainda é muito utilizado. Por exemplo, bairros começou na Zona Sul, né, até lá com o Dr. Conde Caldas, enfim, da Concal, e veio para Barra, Recreio, mas é um modelo que a pessoa precisa dispor de uma prestação, vamos dizer assim, bem, né? Bem Sim, elevado, ele precisa ter um fôlego muito bom. Geralmente levam 36 meses para ele receber né, a unidade dele, e aí não tem sim, mais dívida. Só que no caso de vocês, essa forma, como você disse, realmente disruptiva, é uma forma que vocês encontraram de que a classe média possa ter esse acesso, né? Como o Bruno falou, que o foco de vocês é a classe média, e fazendo esse pagamento, né, diluído, que permite, sim, né, a gente está batendo aqui nessa tecla do aluguel, pagar o aluguel e a prestação, é porque a gente, né, a pessoa está comprando, como o Bruno falou, que a média aí de vocês, 700 mil, né, não é um liquidificador. Então, é uma sim, coisa que tem que ser comprada pensada, geralmente é a maior aquisição que a pessoa vai fazer, né, tirando os investidores, claro, mas eu digo assim, que ela vai fazer na vida, né, pelo valor. Então, é sim. por isso que eu pedi para você explicar, assim, o bastidor. É claro que num programa a gente, né, não vai conseguir o que vocês estão fazendo aí. Nosso modelo, Clis, nosso modelo, a frase é 100% inclusivo. Você tem, como você comentou da obra por administração, a obra por administração você tem que pagar o empreendimento inteiro em 3 anos. No nosso, né, durante o período de obra. E, na verdade, Cris, muitas empresas não oferecem uma garantia de prazo de entrega, uma vez que a obra por administração, o ritmo dela depende da arrecadação do grupo. Sim, Então também você tem obras que levam 5, 6 anos, 7 vai anos, a gente depender sabe do disso, fôlego do grupo. Eu só estou do, querendo do mostrar que grupo. vocês trouxeram uma alternativa justamente para a classe média que a gente está vendo aí, né? Que este mês
que já é uma coisa recorrente que acontece sempre no segundo semestre. Sim, No caso, fica escasso, né, o recurso para quem está querendo financiar com a Caixa neste período, só que neste ano mexeu no percentual, ou seja, ficou a pessoa que está interessada tem que dispor ainda mais de uma entrada para conseguir o financiamento, isso. entendeu? É, olha que incrível, Cris. Você tem 5 anos para pagar uma parcela baixa, porque é só 30% o período de arrecadação durante a obra. Enquanto você tem concorrentes que cobram 70%, lá em Itapema o mercado normalmente cobra 70% durante a obra. A gente cobra 30% durante a obra em 5 anos e depois você pode fazer o financiamento bancário ou financiamento com a gente também. A gente abre essa possibilidade também para você fazer. Por isso que eu disse que inclusão é a palavra-chave. A palavra-chave porque você não imagina que uma pessoa consiga comprar um apartamento, ver esse apartamento ser construído ao longo de 5 anos e ainda ter a possibilidade de continuar pagando aluguel, ou seja, eu não modifico a vida dele, a gente não tem a necessidade, como a obra por administração, e isso é uma coisa assim, já aconteceu de funcionários meus em outras empresas chegarem para mim e falar assim: a gente consegue fazer um acordo porque a parcela que eu tive agora do apartamento que eu comprei, que é por obra para administração, me pediram um valor que eu não tenho para pagar. A gente consegue fazer um acordinho para você conseguir me pagar um valor maior, antecipar minhas férias, o meu 13º, porque eu tenho que pagar a prestação? Isso não acontece dentro da B Fabriani. Por Uhum. quê? Você paga uma parcela que não interfere no orçamento seu mensal. Essas dores que o cliente pode ter, a gente pensou e criou artifícios para que sejam benefícios para ele poder se sentir incluído na aquisição de um novo imóvel. Aliás, só dizendo também, esse modelo a gente vai expandir por outras cidades também. Já já a gente chega no Rio de Era Janeiro. isso que eu ia perguntar, assim, que eu sei que como a gente falou no primeiro bloco, que vocês têm escritório, né, lá em Itapema, São Paulo, onde o Bruno está hoje, no Rio, onde você está, e queria saber aqui também do Rio, enfim, esse modelo de negócios, né, como vou pegar carona no que o André colocou, disruptivo, chegar na nossa cidade, queria saber também se o Bruno poderia falar do Land Bank, né, e perspectivas para 2025, e nesse modelo de vocês, assim, queria fazer uma pergunta assim, em relação ao corpo de vendas, né? Porque os corretores são fundamentais no processo, né, da aquisição. A gente fala muito aqui no programa que é muito importante ter esse profissional, né? Profissional com Cresce, tudo certinho, né? Totalmente registrado no conselho, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, porque e até dependendo, né, um advogado também, enfim, para que a compra seja uma compra segura, assertiva e não seja o pesadelo da casa própria. Então, como é que funciona isso aí, né, em Itapema? Funciona igual o mercado do Rio também? São convenções? Tudo flui da mesma maneira? É muito parecido, Cris. É Brasil igual, né? Mas a gente também sempre reforça a importância da regularidade com o Conselho, com o Cresce, ou com o Cresci, como os sulistas chamam, Ah, sim. que é fundamental para que tenha segurança jurídica na transação imobiliária. O corretor é fundamental para a transação imobiliária, então, para a gente é muito importante, enfim, sempre reforçar isso. O nosso Land Bank no Rio, a gente já tem 2 terrenos, um no centro e um na Barra, estão em Olha, fase de desenvolvimento. Sem sombra de dúvidas, para nós é fundamental, importantíssimo ter presença no Rio de Janeiro, uma capital tão importante, um mercado que já foi tão grande, né? Sofreu um pouco nos últimos anos, mas a gente sente que já tá em rota de retomada e a gente está tá muito melhorando, confiante, tá melhorando. está melhorando e estamos muito confiantes enfim, o cenário que está se desenhando para o mercado do Rio de Janeiro. A gente hoje tem 10 bi de Land Bank em VGV a desenvolver, espalhado em 12 cidades no Brasil, sempre nesse mesmo modelo, o Cris. Residencial, primeira moradia, médio padrão, vertical, focado na classe média, em resolver o problema da classe média na aquisição do imóvel, ajudar o cliente a comprar, adquirir, a financiar o seu imóvel, conseguir a sua conquista da casa própria.
normalmente sempre em regiões de expansão urbana. No Rio de Janeiro é um pouco diferente, porque o É. centro do Rio não é expansão urbana, mas com com essa mudança de centro Sim, financeiro administrativo da cidade, sem sombra de dúvidas, o centro voltou a ser um lugar muito bem visto para novas moradias, e, enfim. e até porque o centro, né, como a gente, várias vezes quem nos acompanha aqui sabe, a gente, né, traz, enfim, Ermolinho, que é do Sinduscom, Saciano, da ADEME, e outros investidores, construtores da região, e assim, o centro está pronto, né? Tem Total, tudo, metrô, tem mobilidade, tudo. infraestrutura, tudo, né? E por isso Pegada turística que trouxe para lá, tá realmente um espetáculo. cultura, né? A gente tem tanta cultura, tanta coisa ali. Agora, eu queria, você adiantou que eu ia perguntar, assim, então a gente pode ficar aí esperando que para o Rio você acha que ano que vem? Talvez, assim. Vamos ver como vai ser as respostas aqui da nossa equipe de projeto e, enfim, de mercado, mas a gente acredita que para o segundo semestre do ano que vem, há grande chance da gente ter nosso primeiro empreendimento sendo lançado na cidade do Rio de Janeiro. Agora eu queria saber, o Bruno, o André, como é que é? Vocês são empreendimentos verticais? Dá para dizer assim, total de unidades que vocês já lançaram? Como é que é assim mais ou menos uma média dos empreendimentos e a área de lazer? Porque também é muito importante, já que vocês focam na classe média, hoje a cota condominial não é só preocupação nem para o segmento econômico, até o alto padrão faz lá a continha para ver se o condomínio está, né, assim, vamos dizer assim, sob medida, nada de exagero. Como é que é o de vocês assim em relação a lazer? E a cota condominial também, né? Ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer gastar demais, né, Cris? É verdade. Olha, Cris, eu posso te dizer que um B Fabriano ele é feito para ter condomínio baixo. O nosso condomínio, a gente tem um empreendimento em Itapema, por exemplo, a gente até comentou isso semana passada. A gente tem um condomínio em Itapema chamado Harmona, que a gente colocou uma fazenda solar, que é um dos diferenciais que a gente tem nos nossos empreendimentos, para geração de energia das áreas comuns. E Olha, esse empreendimento ele tem 100% da energia das áreas comuns gerada por essa fazenda solar. A piscina tem aquecimento, a piscina olha do que empreendimento é espetáculo! aquecida e o condomínio gira entre 300 e 400 reais. Então, assim, é óbvio que cada cidade tem a sua especificidade em relação a custos, mas o nosso custo de condomínio, um B Fabriano, ele é feito para ter condomínio baixo. A gente faz um empreendimento não só para você ter condomínio baixo, mas também para você ter contas fixas da sua casa mais baixas. Por exemplo, as nossas janelas são janelas grandes para que entre mais luminosidade na sua casa e você ter um conforto térmico melhor. Isso faz com que você economize na sua conta de luz também. O empreendimento ele tem a captação de água de chuva, o seu apartamento ele tem as facilidades e tecnologias necessárias para que você possa ter economias no seu dia a dia. Então, a gente tem essa preocupação porque a gente está falando da classe média, Cris. A gente Sim. não pode esquecer que a taxa condominial para essa classe, ela é. Aliás, eu vou te dizer, eu trabalhei muito alto padrão, como você conhece a minha carreira também, mas e ninguém gosta de pagar Mas condomínio é alto. isso que a gente está falando. Condomínio Todo mundo faz continha, Condomínio é gente. uma dor que, assim, até mesmo a pessoa que mora no Leblon, de frente para o mar, ele olha o condomínio, quando recebe lá o boleto, ele fala: pô, de novo, pô, o condomínio desse mês está alto. Ele tem o dinheiro para pagar? Tem, mas ninguém gosta disso, né? A gente Exatamente. sabe dessa dor e a gente faz com que o nosso empreendimento ele tenha a tecnologia necessária para que a gente possa proporcionar isso aos nossos consumidores. E Ou sobre o seja, lazer, eu vou deixar o Bruno falar, que vocês, senão eu vou falar o só tempo falar uma inteiro. coisa, que é um condomínio Tá ótimo. bacana, é um condomínio enxuto, né? Um condomínio enxuto e inteligente. Porque também, gente, às vezes eu vejo, recebo, né, enfim, né, os materiais, assim, tem cada espaço, cada ambiente que a pessoa não tem nem tempo para, sabe? Nem ele, nem o filho, e aí acaba no fim. É tudo lindo, mas depois no final, na hora que chega lá o boletinho, né, para pagar, né? Por isso que assim,
é bacana esse olhar de vocês também em manter um condomínio enxuto e inteligente, né? Isso. Ele tem que ter tudo, mas não pode ser caro. É, Então, às vezes são soluções simples, Cris. Por exemplo, a profundidade da piscina. Dependendo da profundidade, o condomínio vai ter que ter um salva-vidas, um guarda-vidas. Se for uma profundidade um pouco mais rasa, que vai dar o mesmo, o mesmo lazer para sim, esse morador, você já não tem esse custo. sim, Então, a fazenda solar realmente é uma coisa espetacular. Você conseguir suprir a demanda de energia da área comum com a energia solar é um espetáculo. A captação de água de chuva, sim. enfim. E os nossos condomínios, em linhas gerais, sempre tem tudo. É parquinho, salão de jogos, salão de festas, a piscina, Academia. academia. A gente tem um condomínio que é o Vila, que a gente está entregando agora, que a gente fez até uma área compartilhada, porque a gente tem algumas plantas de quarto e sala menores, estúdios, e a gente sabe que aquela área, um apartamento apertado, você ainda tem que ter uma área destinada para área de serviço, para lavanderia e etc. Você conseguir usar isso de alguma forma no teu condomínio, é como se você ganhasse uma metragem a mais no seu apartamento. Sim, claro, Então, que pô, é um bacana. espetáculo e foi uma coisa, uma ideia que a gente trouxe para justamente conseguir compensar um pouco esse apartamento um pouco É. menor, que é um público diferente, para poder, enfim, ter tudo E, ali, usufruir junto com o e condomínio. Cris, só uma coisa que, como você é jornalista e você sempre gosta de ter um furo, a gente vai dar um spoiler para você, tá, Cris? Opa! A B Fabriani vai ser a primeira empresa no Brasil a entregar o primeiro prédio repelente de mosquito no Brasil. Que Aí você vai me espetáculo! perguntar, o que que é isso? Exato! É uma tecnologia que a gente está fazendo uma parceria com a Coral Tintas e as nossas varandas vão ser revestidas com essa tecnologia quando o mosquito do Aedes aegypti ele encosta na parede que está com Sim, esse verniz, ele tem é afetado o sistema nervoso do mosquito, ou o mosquito morre ou ele foge do local. Então, as nossas varandas elas vão poder ser utilizadas de forma segura pelos nossos clientes. É um revestimento que a gente vai aplicar, vai começar pelo Vila, mas isso vai ser um item de série dos nossos vocês. empreendimentos, onde o cliente ele vai poder utilizar a varanda dele sabendo o seguinte: eu estou seguro contra o mosquito mais, contra o vilão hoje mais presente no nosso país, né? Então, dengue, zika, chikungunya, que são doenças Sim, propagadas por esse mosquito, a gente vai criar um ambiente em segurança para a família dele. Então, a gente quer que um B Fabriani também proteja a família do cliente. A casa já não é um lugar seguro, ela vai se tornar mais segura ainda ainda mais segura. porque esse empreendimento você é a primeira pessoa com que a gente comenta isso, porque foi uma decisão realizada há muito pouco tempo atrás, onde a Bacana. gente vai fazer esse revestimento, a gente vai dar para os clientes, os nossos clientes que compraram as unidades, isso não estava previsto, mas é uma preocupação até mesmo social, posso te dizer assim, da empresa em passar isso para o cliente. A gente Sim, vai fazer o revestimento de todas as varandas com esse verniz para que o cliente possa utilizar a varanda de forma mais confortável. Obviamente que da varanda para dentro, você tem as janelas, você tem as portas sim. todas que garantem isso, mas a parte que é aberta para o cliente poder continuar utilizando, a gente tem essa preocupação, essa empatia que a empresa eu gostaria de ter isso na minha casa, então por que eu não tenho isso na casa do meu cliente? Sim. A gente vai fazer Ou isso. seja, vocês é aquele olhar no detalhe, né, do que pode agregar, mesmo sendo, é o que a gente costuma falar quando assim, como eu também acompanho esse mercado um pouquinho de tempo, né? Tem segmentos econômicos que não deixam nada a desejar um de classe média, entendeu? Porque é aquele olhar de cada construtora. Agora a gente está chegando no finalzinho e eu queria só voltar num tema. Geralmente as metragens de vocês, quais são? Porque você falou do empreendimento que vocês vão entregar que tem estúdio,
E aí também, pela cidade, que vou dizer assim, a vocação da cidade tem uma vocação da pessoa colocar o imóvel para alugar para, né, para turista e tal. Isso também sempre tem essa unidade mais compacta no empreendimento de vocês, só para a gente poder encerrar. Isso não é uma obrigatoriedade. Isso vai depender muito da vocação do terreno, né? Cada Tá, terreno tem a sua vocação até de acordo com o seu entorno. tá. A gente faz justamente pelo nosso público-alvo, a ideia da classe média, do propósito. A gente também a gente não faz unidades acima dos 70 metros quadrados, Tá. porque a gente começa a perceber que a gente começa a entrar num ticket de valor de venda muito alto. E aí começa a prejudicar um Já? pouco, aí você começa a descolar um pouco do público-alvo. Então Tá. a gente costuma. Então é de 70 metros. Hoje o que a gente tem de plantas em oferta é de 38 a 70 metros quadrados. E Ok. aí vai variar de quarto e sala a 3 quartos sendo uma suíte. Duas Que suítes com bacana. lavabo, 2 quartos sendo uma suíte, 2 quartos com banheiro e quarto e sala. Então vai Ótimo. depender muito da vocação, mas a gente não foge desse range enfim, desse intervalo de metragens, porque é onde a gente entende que, de novo, a classe média, o público-alvo, é o que está buscando, é o que ele vai buscar Exatamente. para conseguir Vamos dizer ter assim, é o que está precisando, né? Vamos dizer assim. perfeito. E que ele vai ter eficiência, ele vai ter um custo bom, enfim. Bom, gente, a gente chegou ao finalzinho do nosso programa. Quero agradecer aí o tempo de vocês, né, para a gente falar, né? Falamos aí bastante um pouquinho, né, que vocês também estão apresentando, além do serviço, né, em relação à escassez aí, essa coisa da caixa, enfim, que, né, sempre mexe um pouco com o mercado, e vocês já vêm com esse modelo de negócio de vocês lá atrás e que está bastante sucesso. Quero dar parabéns. E quando você chegar no Rio, né, que você já falou, né, Centro e Barra, que vocês possam voltar e aí a gente faz uma entrevista presencial, tá bom? Muito obrigada. Perfeito. Foi um prazer, Cris. Obrigado. Cris, obrigado, parabéns aí pela condução, parabéns pelo programa, por tanto tempo de mercado. Acompanho você de perto e fico muito feliz da gente estar junto novamente. Que bom, gente. Obrigada. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.